Opa, tudo bom, pessoal? Boa tarde. Vamos aqui começar nossa quinta aula já, né, da turma introdutória. Hoje quem vai dar aula é o Felipe Velasquez, que é membro da direção nacional da OJS, estudante de economia, servidor federal. Tem uma longa trajetória lá na nossa militância. Hoje veio aqui o convite da direção nacional da OJS para dar aula sobre iniciação do estudo de economia marxista. O Felipe é lá do Rio Grande do Sul, acho que vou deixar ele aqui, ele mesmo se apresentar melhor se quiser. Vou aqui, fiz um combinado com ele, gente, que nem na última aula de segunda-feira com a Joyce, de manter o chat ligado. Mas manter o chat ligado para as pessoas, caso tenham alguma dúvida, e ele poder acompanhar para saber como é que está o ritmo da aula, se ele acelera ou desacelera. Mas, assim, sem ficar se apresentando, senão a gente distrai tanto o professor, como também distrai a galera que está assistindo a aula. Então, Felipe, eu vou ficar aqui te ouvindo, eu vou desligar minha câmera e meu microfone, mas qualquer coisa é só falar que eu tô aqui te escutando, tá bom? Tá contigo aí, Beleza, João. beleza. Valeu. Então tá. Primeiramente, boa tarde, né, para todo mundo. Meu nome é Felipe Velasquez, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, sou membro da direção estadual e da direção nacional da JS. Componho daí a Frente de Jovens Trabalhadores, faço parte da diretoria do meu sindicato, sou servidor aqui da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e estudante de economia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até como o Lucas me apresentou, eu também faço essa apresentação com dois objetivos principais além de me apresentar. Primeiro, fazendo uma advertência, né, que, assim, eu sou, na verdade, um camarada de todo mundo que está aqui, não sou um professor, eu sou alguém que, né, tenha mestrado, doutorado no assunto, eu sou um militante que estuda economia, enfim, tem um contato maior com essas teorias, com essas noções de economia política, e que fez algumas leituras com as quais eu quero compartilhar com vocês, porque eu acredito que essas leituras aqui vão ser, depois de realizadas, elas facilitam muito a compreensão de várias categorias bem importantes na parte de economia marxista. Então, essa advertência, não se bastem nos comentários que eu vou tecer aqui, né? Mas também, fazendo essa advertência, eu faço daí uma sugestão. Eu vou apresentar para vocês aqui, basicamente, nessa aula, alguns conceitos oriundos de leituras que eu encaminhei para o Rafa, que eu acredito que ele deva ter compartilhado com vocês, de alguns textos que eu fiz essa leitura e vou compartilhar essas impressões, essas interpretações com vocês da leitura desses textos, porque são obras de Marx, de Engels, né, que, uma vez realizadas, vão permitir uma compreensão bem bacana dos conceitos mais elementares das noções de economia política. Então, faço essa sugestão. Não se bastem nesses comentários e façam essas leituras, são leituras que eu procurei apresentar de textos mais enxutos, mais curtos, introdutórios, mas que vão ser fundamentais. Nenhum dos comentários que a gente vai tecer aqui vai substituir a riqueza da leitura das obras, né? Então, fica aí o convite. E como é que eu selecionei? Então, vou começar a apresentação aqui. Deixa eu só abrir. De quais são essas obras, tá? E o porquê delas. São 5 textos em especial que eu sugiro a leitura. O primeiro deles, o mais elementar, é a contribuição para a crítica da economia política. Tá? Em especial, começar pelo prefácio que o Marx escreve e, ao final do arquivo que eu enviei, tem comentários de Engels sobre essa obra. Então, começar a leitura desses 5 textos por esses dois, porque eles apresentam, depois a gente vai ver, a perspectiva filosófica de todo o estudo marxista de economia política. Então, eles apresentam a lente, apresentam o método, apresentam as premissas que Marx vai utilizar e Engels vai utilizar em toda a sua obra. Então, começar por aqui é importante para a gente pegar a premissa, né? E aí, com a premissa apresentada, a gente avançar no estudo. E o segundo texto é a parte 3 da obra chamada do socialismo utópico ao socialismo científico, né? Que é um texto escrito por Engels, numa linguagem bem acessível, mas que apresenta a segunda parte da aula, né, que é a perspectiva histórica da construção do capitalismo, da superação do feudalismo e da construção do capitalismo, incluindo nessa perspectiva essa forma de ler o mundo, que é o materialismo histórico dialético. Então, essas duas obras aqui, elas solidificam, elas sustentam toda essa apresentação que a gente vai fazer. Então, é bem importante que a gente faça a leitura delas, em especial desses pontos. Também enviei para vocês essa terceira obra,
que é sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. É uma obra do Engels, que ela, na verdade, tem sentido especialmente se combinada com a leitura da quinta obra, que é a Crítica ao Programa de Gotha. Por quê? Porque esses dois textos, em especial esse texto 3, ele traz a perspectiva do trabalho, né, na evolução da humanidade enquanto espécie. E, junto com a leitura da Crítica ao Programa de Gotha, nos faz ter uma compreensão mais exata da fonte, das origens da riqueza. Né, que a riqueza nada mais é originada, as fontes da riqueza estão na natureza. Né, e na natureza combinada com o trabalho humano. E entendendo o trabalho humano como parte dessa natureza que origina a riqueza. Então, a leitura dessas duas obras nos dá essa clareza que é muito fundamental de onde surge a riqueza, que é um dos grandes desafios da pesquisa da obra do marxismo, né? A origem da riqueza, a produção da riqueza. Então, ter a perspectiva de como o trabalho se insere nisso, a gente consegue pegar bem da leitura dessas duas obras, né? Em especial dessa obra aí do item 3. É uma leitura curta, são umas 18 páginas, também numa linguagem que o Engels apresenta bastante acessível, né? E que também faz várias combinações com o darwinismo, enfim, é uma leitura bastante interessante que enriquece bastante essa perspectiva aí do trabalho, né? E os textos 4 e 5, eles são obras que vêm numa pegada diferente, porque elas são obras frutos de diálogos de Marx, né? Salário, Preço e Lucro é uma obra que Marx faz em diálogo com um interlocutor chamado Weston, em discussões da Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, é uma discussão que está sendo travada sobre a justeza das lutas da classe operária por melhorias de salário. Se vale a pena ou não fazer a luta por melhorias de salário, qual o sentido disso. Então, para justificar o seu ponto de vista, Marx traz nessa obra, dialogando com Weston, os seus principais conceitos sobre trabalho, sobre mais-valia, uma série de conceitos econômicos que ele apresenta nessa discussão, para embasar a sua opinião. Ele chega à conclusão de que sim, vale a pena fazer a luta por salários, desde que combinada com uma ação política mais geral, e ele justifica isso trazendo elementos da sua teoria para essa discussão. Né? E na Crítica ao Programa de Gotha, também é um texto dialogado, em que Marx faz uma série de apontamentos sobre uma minuta de programa unitário dos movimentos operários alemães, né? Se tem ali naquela época uma tentativa de unificação de partidos operários na Alemanha, e se esboça uma redação de um programa único. E essa obra são os apontamentos que Marx faz a esse projeto de programa. E ele faz uma série de críticas, né? Porque o texto que se chegou a apresentar é muito influenciado por uma outra corrente da época, dos Lassallianos, então, que enfim, contrapõe em vários aspectos os postulados políticos do marxismo. Né? Então, Marx faz uma série de apontamentos questionando, refutando esses elementos e também traz, com isso, né, nesse texto, fundamentações oriundas do seu pensamento político. Então, esses dois textos, ao final, eu acho eles bem interessantes porque, por muitas vezes, a gente pode se identificar com o próprio Weston e com os próprios Lassallianos em função de incompreensões da teoria política de Marx, a gente acaba proferindo ideias que podem se assemelhar ao que o Weston e os Lassallianos apresentam. Então, é uma forma da gente se colocar sob a correção de Marx, né? Mesmo com essa distância temporal, quando a gente, por vezes, por incompreensão, se aproxima não da compreensão correta do marxismo, mas de compreensões tergiversadas, enfim, perdidas. Então, é uma forma de Marx, se a gente se coloca nessa perspectiva de, às vezes, compreender errado alguma coisa, é uma forma de Marx nos corrigir e nos encaminhar para a compreensão correta das coisas. Então, feitas essas 5 leituras, daí eu recomendo voltar para o texto 1 e aí sim fazer a leitura do miolo da obra da Contribuição da Crítica à Economia Política. Né? Eu sugeri lá no começo fazer primeiro a leitura do prefácio e dos comentários de Engels, daí a gente avançar para a leitura dessas outras obras e aí depois disso voltar para o miolo do texto da Contribuição da Crítica à Economia Política, que é onde Marx vai abordar o estudo da mercadoria, do valor e do dinheiro, que inclusive é por onde Marx começa a obra do Capital. O capítulo 1 do Capital é uma análise da mercadoria, né, do que fundamenta, do que compõe a mercadoria, da origem do dinheiro, que são os pontos que Marx aborda também nessa obra. Mas eu acredito que para a compreensão mais apurada desses conceitos, seria interessante primeiro ir para o prefácio, ir para os comentários, fazer essas outras leituras, voltar daí para o miolo depois,
E aí, feita toda essa leitura, e pode parecer que é um estudo mais extenso, mas são todas obras bem curtas, assim, em torno mais ou menos de 30 páginas, não muito mais do que isso, cada uma dessas obras, assim, né? Só daí depois o miolo da contribuição da economia política, que é um pouco mais extenso. Mas aí chegar nesse miolo com essa bagagem preparatória, eu acho que facilita muito a compreensão. E aí, só passando aqui rapidinho, feita toda essa obra, e a minha ideia da aula aqui é justamente apresentar conceitos e ideias que facilitem a leitura desses 5 textos, daí sim eu sugiro que se vá então para a aula desse tema aqui, que é economia política, mas do módulo avançado. Ali está o link no YouTube, né, o professor Edilson, que é um camarada nosso do PCdoB, ele apresenta daí de forma bem mais aprofundada esses conceitos que são tratados no miolo da crítica à economia política. Então, o professor vai abordar daí com mais profundidade a teoria de valor, a mercadoria, a exploração da mais-valia, o dinheiro, enfim, os conceitos que Marx destrincha no Capital, né, o professor ele apresenta com profundidade nessa aula do módulo avançado. Mas eu acredito que se a gente conseguir aqui, nessa aula do módulo básico, né, criar as compreensões necessárias, fazer essas leituras, daí a gente pode chegar na aula do avançado e, de fato, parar e conseguir ter toda a compreensão desses pontos apresentados aí. E, assim, por que eu acho que isso é um caminho interessante a ser trilhado? Porque se a gente chegar ao final de tudo e conseguir compreender com exatidão esses elementos que o professor do módulo avançado traz, isso é um salto qualitativo na formação teórica do militante que é muito, muito singular. Nos permite avançar em compreensões muito mais profundas da teoria do Marx. Né? E eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade, muitas vezes, em iniciar o estudo das coisas, saber por onde ir, quais textos começar, por onde trilhar. Eu não estou dizendo que essa metodologia aqui que eu estou apresentando seja a melhor dos mundos, é a que funcionou para mim. Mas eu acredito que se ela for trilhada, ela tem um valor, por quê? Porque toda obra marxista, a gente vai ver que ela pressupõe um retorno à sua leitura. Marx e o método dialético, ele sempre vai começar analisando as coisas pela aparência, né? Porque é como as coisas se apresentam para a gente no mundo, elas se apresentam na aparência, na superfície, né? Mas o método dialético sempre vai procurar, enxergando a partir da aparência, a essência das coisas, e depois de compreendida a essência, quando a gente voltar à análise da aparência, a gente vai fazer uma análise muito mais profunda daquilo que a gente teve contato inicialmente. Então, por mais que essa metodologia que eu apresente aqui tenha funcionado para mim, eventualmente não vai funcionar 100% para outras pessoas, eu acho que como um primeiro contato com essas obras, e eu acredito que seja a situação da maioria das pessoas que está frequentando esse módulo inicial aqui, está tendo um primeiro contato com a teoria marxista, eu acho que é um bom caminho para começar. Né? E aí depois, quando se retornar numa segunda, terceira vez, ao longo da vida militante de todo mundo aqui, esse primeiro contato vai ter ajudado bastante na compreensão das coisas. Eu faço sempre bastante questão de começar explicando as trajetórias, o porquê das coisas, porque eu acho que isso dá o sentido do porquê que a gente vai trabalhar os conceitos de fato depois na aula. Eu acho que o Lucas me chamou aqui, não? Não. Não? Tá, tinha ouvido aqui, mas então Não, foi... porque, Felipe, eu tô tendo que deixar meu microfone ligado porque ajuda no som. Aí eu tô aqui quietinho, mas não tô falando nada. tá. Se eu te atrapalhar, me avisa. Tá, beleza. Mas deu pra pegar, gente, mais ou menos aí. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. A galera tava falando mais do áudio aqui, né? Então tá, acho que... Vai resolver o áudio. E o link eu já mando aqui pra vocês, galera. Mas, enfim, eu só queria começar por aqui, como eu estava falando antes dessa interrupção, porque eu acho que é bastante importante a gente entender o caminho que a gente vai percorrer, né? Isso facilita bastante a compreensão final das coisas. Então, espero que essa apresentação inicial tenha servido para isso. E aí a gente, então, pode avançar com mais firmeza daí nos temas da aula. Certo, gente? Então, vamos começar. Economia política, né? Engels traz uma definição de economia política como sendo a análise teórica da sociedade burguesa. É assim que Engels define a economia política. Os manuais de economia clássicos, dos cursos de economia, definem a economia como uma ciência social aplicada
que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem empregar e distribuir os escassos recursos produtivos a fim de atender às suas necessidades. Quem ingressar no curso de economia, nas cadeiras de introdução à economia, vai ter o contato com a definição dessa ciência dessa forma. É interessante a gente fazer essa distinção, porque conforme a gente vai avançando no estudo, a gente vai percebendo que a economia política burguesa e as obras de Marx e de Engels sempre procuram fazer essa distinção, da economia política marxista, com um propósito, um projeto político de emancipação da classe trabalhadora, no que e como ela se diferencia da leitura da economia política realizada pelos representantes da burguesia. Então, ter essas definições de economia política numa perspectiva não marxista nos ajuda depois a enxergar essas diferenças. Aqui a gente consegue visualizar inicialmente, nessa definição de economia, um olhar bastante interessante na distribuição dos recursos e na decisão de emprego desses recursos. Mas, nesse conceito inicial, a gente já consegue perceber que há pouco apego na relação da distribuição com o processo produtivo em si. E isso é muito característico das obras de economia política com caráter mais burguês. Parece que se procura sempre fazer esse divórcio entre o processo de produção e o processo de distribuição. E o grande esforço da economia política marxista, a gente vai percebendo ao longo do tempo, que é justamente o contrário. É entender que as relações de distribuição e as relações, em geral, estabelecidas na sociedade, elas têm umbilicalmente a relação com o modo de produção de bens e serviços, de mercadorias, E para a gente ter uma correta compreensão dessas outras relações, a gente precisa entender como se dá a relação de produção. Então, eu acho que a grande diferença que a gente consegue começar a perceber entre a diferença entre a economia política e a economia política marxista é justamente esse objetivo e essa concepção. Então, a gente poderia também adotar como uma das definições possíveis para a economia política marxista esse estudo de como a humanidade produz, e como ela reproduz esses meios de existência. A gente consegue notar nessa definição mais simples aqui, mais resumida, já uma diferença importante dessa outra aqui, que é adotada nos manuais de economia, nos teóricos da economia burguesa. Aqui a gente consegue, comparando as duas, perceber que o marxismo traz um grande enfoque no processo produtivo material, nas relações de produção, e entende que elas é que determinam as demais relações. E há um esforço da ciência, da economia política engendrada pelos representantes da burguesia em fazer uma dissociação, como se as coisas não tivessem relação uma com a outra, que fossem frutos de decisões tomadas, ou como a sociedade, os indivíduos decidem empregar, como se não estabelece já na definição, e isso é muito sintomático, de como não se dá a devida importância ao estudo daquilo que de fato é a raiz das coisas, que é o processo produtivo, de como a humanidade produz e reproduz os seus meios de existência. Então, como a ideia aqui da aula é a gente ter essas noções iniciais, acho importante trazer essas definições e essas primeiras marcas de distinção entre o propósito do estudo da economia política marxista e o propósito do estudo da economia política engendrado pelos representantes teóricos da burguesia. Então, indo um pouco mais adiante aqui, bom, a gente já consegue inicialmente perceber que há diferenças, que há diferenças entre estudar a economia política sobre um viés ideológico burguês e há diferença entre estudar a economia política com um viés marxista, com um olhar de classe aqui. Então é importante entender também o porquê que a gente precisa conhecer, por que é importante entender essas diferenças, por que é importante ter cuidado em definir corretamente as premissas, em definir corretamente o método correto de análise de estudo com esse olhar de classe. Por que é importante entender isso? Então, Engels traz aqui, numa das obras que eu citei lá no começo, uma pista disso. Por que é importante conhecer a anatomia da sociedade burguesa? As forças ativas da sociedade atuam enquanto não as conhecemos e contamos com elas exatamente como forças da natureza, de modo cego, violento e destruidor. Mas uma vez conhecidas, logo que se saiba compreender a sua ação, suas tendências e seus efeitos, está em nossas mãos sujeitá-las cada vez mais à nossa vontade e por meio delas alcançar os objetivos propostos. Então,
Aqui, Engels dá uma clareza do porquê que a gente deve fazer esse estudo correto da economia política. Por que é importante entender a anatomia da sociedade burguesa? Porque quando a gente não conhece aquilo que a gente está enfrentando, a gente não consegue dominar. Não entender nos impede de enfrentar, dominar e colocar essas forças que hoje atuam contra nós em algum dado momento da história que a gente consiga colocar elas a nosso favor. Mas para isso acontecer, a gente primeiro precisa conhecer, estudar a anatomia da sociedade burguesa para entender o seu funcionamento, entender as forças que a compõem, né? E aí com isso ter condições de subverter naquilo que precisa ser subvertido e colocar essas forças produtivas a favor da classe trabalhadora. Então é por isso que a gente precisa se desafiar a fazer esse estudo aqui, né? Porque isso é fundamentalmente importante no desafio geral da nossa classe, que é superar a exploração do trabalho que é feita no modo de produção capitalista. Mas isso só é possível através do estudo dessa anatomia da sociedade burguesa, né? Então, uma vez que a gente compreende a importância de fazer esse estudo, de entender o funcionamento da anatomia da sociedade burguesa, porque é o único jeito da gente conseguir, em algum dado momento da história, cumprir o nosso papel de classe, que é subverter essa ordem, a gente precisa, antes de adentrar esse estudo, saber como a gente deve fazer isso corretamente. Então, a gente já entendeu o porquê, agora precisa entender o como, né? E essa é a grande contribuição, no meu ponto de vista, dessa obra da crítica à economia política, né? Onde Marx apresenta de assim, uma maneira muito resumida, simplificada e direta, né, a forma correta de se fazer a leitura do mundo, né? Marx diz, inclusive, nesse prefácio, né, que ele chegou à conclusão que a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política, né, como sendo o objeto correto de estudo, mas principalmente o mais fundamental que ele apresenta ali é essa lente, é a forma de ler o mundo de uma maneira correta, né, que é através da lente do materialismo histórico dialético, né. Entender, eu vou ler aqui as próprias palavras do Marx, e depois eu acho que só pela leitura a gente consegue perceber uma diferença fundamental da forma de ler as coisas, que é decisiva para a gente ter a compreensão correta delas. Então, o que Marx diz, entre várias outras coisas, nesse prefácio? Na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de suas vontades. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. Certo? Então, Marx já apresenta aqui que existe a vida se apresenta de uma maneira material, independentemente das nossas vontades. Né? Então, é importante ter já começar a ter essa primeira pista. Né? A gente entra nas relações de produção que existem, não que a gente idealiza. Né? Elas se apresentam para a gente em relações necessárias, independentemente da vontade. Isso depois vai se tornando cada vez mais evidente conforme ele avança na sua teoria. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica, que é o objeto de estudo da economia política, da sociedade. Base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem as formas sociais determinadas da consciência. Então vejam como a gente vai tendo a dimensão da ordem das coisas. Né? Bom, a anatomia da sociedade burguesa é a sua estrutura econômica, e sobre ela se eleva todas as outras relações. Então, o que a gente deve se ater como objeto de estudo para entender essas relações de produção é a base material, é como essa sociedade burguesa se estrutura para produzir materialmente as coisas. Por quê? Porque agora vem a grande definição. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu grau de consciência. Isso aqui a gente precisa encarar como algo muito decisivo na teoria marxista, porque, inclusive, é uma disputa com outras lentes de leitura do mundo, de outras premissas filosóficas. A gente tem aqui uma grande contraposição à concepção idealista do mundo, que é uma concepção muito presente na leitura burguesa da sociedade. A gente vê a todo momento essa coisa. O espírito empreendedor, o Max Weber, que é um sociólogo muito importante,
na sociologia, ele traz essa concepção idealista como explicação, inclusive, do capitalismo, do seu surgimento. O capitalismo surge de um espírito, né? A gente vê na Ética Protestante, do Max Weber, uma concepção invertida aqui de leitura das coisas, né? Dessa coisa, a ideia condicionando a matéria, né? Primeiro as coisas acontecem no campo da consciência, e uma vez tomada essa consciência, é ela que condiciona as relações materiais. O que o marxismo está advogando aqui é justamente o contrário. As coisas existem, né? O modo de produção se organiza com base material, e essa base material é que vai condicionar toda a vida social. Então, o Estado, a religião, a ideologia, todos esses elementos que compõem essa superestrutura ideológica, elas são condicionadas pela vida material, e não o contrário. Então, essa concepção aqui materialista da história, ela é decisiva, e ela nos diferencia muito profundamente de outras concepções. Então, quando a gente quer avançar sobre o estudo do marxismo, a gente precisa primeiro ter essa premissa muito presente. A vida material condiciona o processo de vida social, político e intelectual. E não é a consciência dos homens que define, né? Mas o modo de produção é que condiciona e define o modo de organização social de uma determinada sociedade, né? Então ele conclui dizendo que em uma etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações sociais de produção existentes, ou, o que não é mais que a sua expressão jurídica, com as relações sociais de propriedade no seio das quais elas haviam se desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se então uma época de revolução social. O que Marx está dizendo aqui? Depois a gente vai avançar no entendimento de como o capitalismo supera o feudalismo. E, na concepção marxista, justamente o que explica, né, essas transformações são as mudanças que ocorreram nos processos produtivos. O desenvolvimento das forças produtivas, né, da época fez com que ocorressem contradições nessas relações de produção, e fruto dessas contradições se tornou necessário se transformar as relações sociais existentes, né? Então, essa concepção, ela é importante nessa perspectiva, a gente entender a origem das coisas, o que condiciona e o que não condiciona, o que explica as transformações, aonde elas ocorrem, e o que é causa e o que é efeito. A causa das transformações sociais, ela se dá na esfera material, e os efeitos são sentidos na superestrutura, sobre a qual ela se ergue, né? Eu espero estar sendo minimamente claro aqui, porque isso é muito importante e muito decisivo. A gente pode, tendo contato só com essa concepção, achar que isso é muito óbvio. Não, é óbvio. Primeiro as coisas acontecem no mundo real e depois elas vão ter efeitos no mundo das ideias. Mas isso aqui não é nem um pouco natural. Isso é fruto de grandes discussões e grandes embates filosóficos de concepção, né? Então, entender isso e ter isso como uma centralidade que precisa ter é muito decisivo, né? Então, isso aqui é, como eu falei no começo, a forma como a gente tem que empreender os estudos do marxismo. A gente primeiro visualizou o que precisa ser estudado, né? Depois a gente visualizou por que isso precisa ser estudado, e agora a gente está visualizando o como isso deve ser estudado. Então, o que deve ser estudado? A anatomia da sociedade burguesa. É ali que a gente entende o seu funcionamento. O porquê que isso deve ser estudado? Porque é dominando essas relações, é entendendo como elas acontecem, que a gente pode ter condições de subverter aquilo que precisa ser subvertido. E a forma como a gente deve estudar é tendo essa premissa filosófica, de que é a matéria que condiciona a ideia. Primeiro transformações nas relações materiais de produção, e aí, uma vez que essas contradições começam a surgir, que a gente vai ter as transformações na superestrutura, porque a superestrutura é determinada pelas relações materiais de produção. Então, a gente... são as chaves aqui que a gente precisa pegar. E uma vez entendido isso, a gente pode depois avançar, então, para o exemplo prático, que é entender, num primeiro momento, como que o capitalismo supera o feudalismo, e com isso verificar a justeza dessas premissas, e aí, uma vez verificado isso, a gente poder vislumbrar
dentro do modo de produção capitalista, onde estão as suas contradições, e aí com isso depois vislumbrar um modelo de sociedade, um modo de produção material dos meios de existência que possa superar essas contradições, né? Então, acho que aqui a gente começa a entender essas chaves e ter contato com elas para poder avançar no estudo. Deu para pegar até aqui, gente? Se puderem comentar no chat ali, minimamente se está indo rápido demais, se está indo tranquilo, se está dando para pegar e tal, porque isso aqui realmente é muito decisivo, né? A gente não consegue avançar em outras esferas se a gente não tem minimamente pacificado essas premissas aqui, do porquê e do como fazer a leitura das coisas. Espero que a gente esteja conseguindo avançar bem aqui nessa compreensão. Vamos aqui. Não sei se o meu chat também não está funcionando. Ah, sim, o povo tá tranquilo, Felipe. Bom, então tá. Então vamos adiante. Então, entendidas essas premissas, entendido o porquê e o como a gente deve fazer essa análise, qual deve ser o objeto da análise, a gente pode, então, tentar tirar pistas das coisas através da análise da evolução do sistema capitalista, né? Como se deu a superação do feudalismo, né? O processo de acumulação primitiva do capital, as relações de produção que se tinham estabelecidas no feudalismo, né? Em que dado momento essas relações de produção começam a ser afetadas, como isso afeta, então, posteriormente, as relações de produção e como se dá esse desenvolvimento, né? Então, o que se tinha no feudalismo, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. No que estava assentado o modelo feudal? Uma primeira característica muito importante, e o feudalismo ele é necessária a sua compreensão, porque o capitalismo surge como uma superação desse modelo. Então ele vai carregar também consigo uma série de características desse modo de produção ao qual ele superou. Todos os modos de produção que advêm como novidade na história, eles advêm de um processo anterior, né? Das contradições do processo anterior são geradas contradições nas relações de produção, e aí com isso surge a necessidade de superar o modo de produção anterior, e aí então se surgem novas relações de produção, né? Mas esse novo modo de produção material, ele necessariamente vai trazer consigo elementos do modo de produção que ele superou, que ele surgiu das entranhas dele, né? Na crítica ao programa de Gotha, Marx faz essa observação, que depois pode nos ser útil, por exemplo, em outras análises. Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, de definir a China como uma experiência socialista, né? E aí um dos grandes elementos dessa conclusão é apontar que existem no modo de produção chinês elementos que eram presentes no modo de produção capitalista. Mas o próprio Marx entende isso como natural, como fruto do processo histórico. É natural que o modo de produção que advém como novo carregue alguns elementos do modo de produção anterior. O que a gente precisa observar é se no fundamental houve de fato uma alteração, uma revolução no processo de produção, né, naquilo que for fundamental. Se houve, então a gente pode dizer mesmo que esse novo modelo carregue características do modo anterior, que há sim um processo revolucionário de transformação das forças produtivas. Mas aí para isso a gente precisa então começar essa compreensão analisando o que estava estabelecido anteriormente a esse modo de produção. E anteriormente ao modo de produção capitalista, estava assentado o modo feudal, o feudalismo. E qual é uma grande característica do feudalismo que diferencia ele do capitalismo? No modelo feudal, toda a produção ela estava destinada a suprir as necessidades imediatas dos produtores. O modo de produção feudal não é um modo de produção destinado a produzir excedentes para troca. O feudo, a família lá no feudo, produzia não para gerar mercadorias, para colocar elas no mercado e aí obter riqueza através dessas trocas. Não. Então não é um sistema, não é um modo de produção destinado a produzir excedentes, até porque não tinha como, né? Os fatores de produção no feudalismo não estavam desenvolvidos ainda a tal ponto de possibilitar que a humanidade pudesse produzir excedentes. Na verdade, o contrário. Se tinha grande dificuldade de se produzir
o mínimo necessário para a existência. Então, a produção no feudalismo ela é direcionada para esse objetivo, produzir bens e serviços para satisfação das necessidades dos produtores. Então, sendo esse o modo de produção, sendo esse o objetivo da produção, todas as demais relações vão se assentar aqui. Né? A apropriação do produto do trabalho estar nas mãos do produtor se explica por isso. Né? A fixação do camponês no campo se explica por isso. Né? O modo de produção, inclusive nos burgos, nas cidades, dos artesãos produzindo, fundamentalmente, não com o objetivo do comércio, mas sim para satisfação das suas necessidades, se explica por isso. Então, e o próprio modo de apropriação da riqueza gerada nesse modelo tem explicação aí. Né? Não era uma produção destinada à produção de excedentes para troca. Então, o que acontecia? O servo ficava fixo no campo, produzia ali no feudo tudo que era necessário para si, alimentação, vestuário, moradia, utensílios de trabalho, né? Produzia os alimentos para si, para sua família, e destinava uma parte dessa produção para o senhor feudal e para as igrejas, com o objetivo de proteção, né? Que o senhor feudal e as suas milícias proporcionavam para aquelas famílias que permaneciam imóveis nos feudos. Né? Então, a gente consegue visualizar daí que o formato da produção vai explicando as outras relações que se estabeleciam entre senhor e servo, né? A divisão da função social das classes. Né? Porque é óbvio, fica óbvio, que se eu estou produzindo basicamente para atender as minhas necessidades, eu preciso ficar imóvel, então eu preciso de proteção, então se justifica essa relação aqui e tudo mais. Né? Então, essa característica fundamental do modo de produção feudal, ela é importante da gente conhecer. Porque é aí que as coisas começam a mudar. Né? Se eu tinha uma produção voltada para a atenção da subsistência, o que passa a acontecer que transforma isso? Nós temos um desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento de técnicas, de maquinaria, de ferramentas, né? Que permitem que, progressivamente, passe a se obter produção de excedentes. O melhoramento das técnicas de produção, o melhoramento dos fatores de produção, vai permitindo que esse modelo que antes mal e mal conseguia produzir para atender às suas necessidades, comece a ter condições objetivas, materiais, de produzir não apenas aquilo necessário para a sua subsistência, mas também a produção de excedentes. Né? A possibilidade de produção de excedentes é decorrência do avanço das forças produtivas. Há, então, uma transformação nas forças produtivas, um avanço nessas forças, que provoca uma alteração nas relações materiais, nas relações de produção, e isso começa a ter uma série de outros desdobramentos. Né? Então, a gente consegue, a partir daí, visualizar aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Que a matéria condiciona a ideia. As coisas primeiro acontecem na ordem da matéria, na ordem da vida material, e aí, em função desses acontecimentos, vão ocorrendo contradições entre essas novas formas de produção que vão surgindo e as relações que antes existiam apenas para sustentar o modelo anterior que está em transformação. Então, por exemplo, começa-se a existir a produção de excedentes, começa-se um avanço nas forças produtivas. Isso, então, a existência desses excedentes começa a subverter o objetivo da produção. Porque aí daí eu começo a lançar esses excedentes no mercado. Então passa a ter sentido a existência de um mercado de trocas. Antes o mercado sempre existiu. O mercado existiu, inclusive anteriormente ao capitalismo. O capitalismo é um modo de produção de mercado. Mas o mercado é uma instituição que existe antes e pode também existir depois do capitalismo. Mas a existência desse mercado como objetivo do processo de produção, né, ter como objetivo do processo de produção a obtenção de excedentes de mercadorias, e mercadorias, entendendo elas como produtos destinados à troca, só é possível acontecer em função da existência desses excedentes, que só é possível acontecer em função do avanço dessas forças produtivas.
Então, a existência do excedente passa a exigir um mercado de trocas, né? E conforme isso vai avançando, isso vai condicionando o processo de produção. Cada vez mais a produção vai assumindo esse caráter de produção de mercadorias destinadas à troca. Bom, então a gente já começa a sentir, a partir disso, uma série de outras transformações importantes nas relações de produção, né? Conforme eu vou... Quem é que vai avançando? Quem é que vai se preponderando nesse processo todo? É quem consegue, por primeiro, dominar e engendrar esse avanço dos fatores de produção, esse melhoramento das forças produtivas. Quem domina por primeiro vai se sobrepondo. Então, por exemplo, aquelas oficinas de artesãos que antes eram compostas por um mestre, né, que produzia principalmente com o objetivo de atender às suas necessidades, né, que obtinha, que empregava na sua oficina um aprendiz, mas não com o objetivo necessariamente de explorar o trabalho desse aprendiz, mas ter um processo de cooperação. O trabalho artesanal no feudalismo ele era muito assentado na cooperação entre si, né? Então tu tinha ali a oficina, tu tinha o mestre não estava necessariamente preocupado em produzir excedentes, porque nem passava enfim, não era factível se preocupar em produzir excedentes, porque não se tinha forças produtivas desenvolvidas o suficiente para isso ser uma preocupação. Eu mal e mal conseguia produzir para atender as necessidades. Então, não era lógico se pensar a produção de excedentes como um objetivo num momento em que as forças produtivas não permitiam que isso fosse uma preocupação real. Então, o que sobrava era o que? Era a cooperação. Eu tinha um aprendiz que eu empregava na minha oficina com o objetivo de me ajudar, sabendo que o objetivo desse aprendiz era obter técnica, conhecimento para ele, em um dado momento virar mestre, né? Então, mas para ambos era interessante. E o resultado dessa produção era apropriado por ambos, né, de acordo com o seu trabalho. Né? Porque o objetivo da produção era, se não o outro, a atenção das necessidades. Então, se alguém vem aqui e coopera comigo, vem na minha oficina, o cara está me ajudando, mas ele vai obter o resultado dessa produção também, né? A partir do momento em que eu começo a ter a possibilidade da produção de excedentes e começo a condicionar o meu processo produtivo a lançar mercadorias excedentes no mercado de trocas, bom, então eu começo a ter a competição, né? E aí essa competição faz com que quem por primeiro domina e engendra o avanço dessas forças produtivas vai engolindo, vai fazendo com que sucumba vários outros que não conseguem dominar essa marcha, não conseguem se inserir nessa marcha do avanço das forças produtivas. Então, por exemplo, tinha uma oficina de tecelagem que começa a empregar maquinarias novas, técnicas novas. Começa com isso a gerar produção de excedentes de tecidos. E aí, o cara que começa a produzir, o artesão que começa na sua oficina a produzir tecidos de maneira mais eficiente, consegue produzir mais com menos. Então ele se lança no mercado de excedentes com muito mais condição de competição com aquele outro artesão, né, que não conseguiu dominar se inserir no avanço dessas forças produtivas. Então ele começa a ganhar nessa competição e começa a forçar a sucumbência desses outros que não avançaram, que não se inseriram no processo produtivo, tal qual esses primeiros que conseguiram engendrar e dominar o avanço dessas forças produtivas. Então, tu já começa por efeito primeiro, tu ter a gênese aí de um grupo de pessoas que começa a ficar desprovido da sua condição de produção dos seus bens. Esses artesãos que sucumbem, eles, enfim, não conseguem se inserir no processo competitivo e aí não acabam tendo que são engolidos por esses outros agentes que dominam esses processos. E aí, então, ficam desprovidos dos seus meios de subsistência e passam a contar apenas e tão somente com a sua força de trabalho. Então, a gente começa a observar esse fenômeno nas cidades. Fruto de todas essas transformações materiais, vão engendrando também essas transformações sociais. Ao mesmo tempo que isso acontece nas cidades, a gente começa a observar no campo, por exemplo, em função do melhoramento dos processos produtivos, né, uma demanda maior por matérias-primas. Né? Então, antes,
a propriedade rural, que se destinava basicamente para os servos, né, produzirem os meios de sua subsistência, passa a ter uma pressão por não ser só isso, mas ser um fator de produção que se destine a gerar mais matérias-primas. Então, antes, quando se tinha vastas pastagens, áreas comunais, né, porque o objetivo era tirar da natureza a subsistência, tu começa a ter, por exemplo, uma pressão por plantações de outros tipos. Tu tem, por exemplo, a destinação dessas áreas para pastagens de ovelhas para confecção de lã, né? E conforme vai aumentando a demanda das manufaturas, que já perdem esse caráter de oficina e passam a se estabelecer como manufaturas, né? A demanda por matérias-primas começa a provocar também essas transformações no campo. E começa daí a fazer com que essa propriedade rural vá transformando o seu caráter. Então, o senhor feudal lá começa a ver interesse em ocupar as áreas comunais, em expulsar os pequenos camponeses para usar essas terras deles aí para pastagens, para confecção de lã, para atender a demanda das cidades, das manufaturas. Então, tu começa também a ver esse fenômeno que se tinha na cidade, né, dos artesãos que sucumbiram à competição com aqueles que dominaram o processo produtivo por primeiro, formando uma massa de proletários, pessoas que só podem contar apenas e tão somente com a sua força de trabalho e não mais providas dos fatores de produção necessários que se tinha antes para a satisfação das suas necessidades. A gente começa a observar esse fenômeno no campo também. Então, tu começa no campo e na cidade a observar, em função de todas essas transformações nos processos produtivos, a formação de uma classe de despossuídos, de pessoas que não têm outra, que antes tinham domínios sobre ferramentas e fatores e que davam a elas condições de produzir a sua subsistência. Isso começa a se perder e começa então a se formar uma massa de indivíduos que não tem outra coisa senão a sua força de trabalho para ser vendida. E essa força de trabalho passa a ser empregada nessas manufaturas. Só que, em função do cada vez mais se buscar a produção de mercadorias para lançar esses excedentes no mercado. Então, um aumento da busca por uma elevação. Opa, eu acho que deu uma travadinha, Felipe. O sentido que travou aqui algum. Deu uma travada. Tá. Até que parte deu. Foi muito tempo de travada? Não, uns 10 segundos. Tá. Não, então, voltando aqui então. Essa manufatura começa a se estabelecer e começa a ter demanda, então, por mão de obra para poder ampliar cada vez mais a geração desses excedentes. Então, a gente começa a ter uma inserção desses artesãos, desses despossuídos, nas manufaturas, mas não no modo anterior, no processo de cooperação, mas já daí como trabalho assalariado. Né? A apropriação do resultado da produção continua sendo realizada nos moldes anteriores. Né? O proprietário da oficina fica com um produto e tal, porque isso era um elemento ainda presente, era uma relação de social estabelecida na sociedade que está dando origem a esse novo modo de produção. Mas a gente, ao mesmo tempo que observa a continuidade dessa sistemática, né, da apropriação do dono da manufatura, tal qual se apropriava antes o mestre nas oficinas, não se tem mais aquela relação de produção que se estabelecia antes, quando se engendrou essa superestrutura. Né? O que justificava esse modo de apropriação era um modo de produzir que já passa a deixar de existir. Né? Mas isso subsiste. O que começa a ter de diferente aqui? A gente começa a ter uma produção cada vez mais social. Então, as manufaturas que antes eram as oficinas do mestre, do artesão, passa a ser o proprietário com uma massa de pessoas produzindo para esse proprietário. E a retribuição disso nada mais é de que um salário. Então, tu passa a ter o advento do trabalho assalariado, que era uma coisa que antes também não se existia nesse formato. O trabalho assalariado como retribuição o salário como retribuição do trabalho começa a existir quando começa a existir a necessidade de empregar
essa massa de despossuídos no processo de produção já nesse novo formato. Então a gente vê aí, olha, a quantidade de novas relações que vão se abrindo em decorrência dessa transformação nas forças produtivas. Isso ilustra muito bem o que a gente começou a ver nos slides anteriores. Primeiro, a gente tem uma transformação na base material. A gente tem uma base material e uma superestrutura, né, formada em cima dessa base material para atender, justificar e reproduzir esse modo de produção aqui. Aí começam a ter transformações nessa base material. E essas transformações começam a forçar transformações, porque as coisas não acontecem simetricamente. Né? É um processo mais ou menos, uma velocidade maior ou menor, né, de como as transformações nas forças produtivas afetam a superestrutura. Então, não é um processo sincronizado, é um processo dialético, é um processo que tem idas e vindas, que tem velocidades distintas. Então, mas fundamentalmente o que acontece é isso. Tu tem uma infraestrutura e uma superestrutura que justifica a sua existência, começa a ter mudanças nessa infraestrutura, essa infraestrutura começa a exigir transformações nessa superestrutura, e então vai se formando uma nova superestrutura para dar conta desse novo modo de produção. Porque a superestrutura anterior passa que antes funcionava como condição para o funcionamento do processo de produção anterior, passa a funcionar como uma amarra. Né? Quando eu tenho um novo processo de produção, a superestrutura anterior passa a criar dificuldades para o avanço dessa nova forma de produzir. Então, eu preciso superar a superestrutura anterior e erigir sobre ela uma nova que me permita daí o avanço, né, e o estabelecimento desse novo processo de produzir. Né? Então, a gente começa a observar essas transformações profundas e, com isso, a superação das relações feudais, né, e o advento de novos institutos. Então, tu tem, por exemplo, o trabalho assalariado, tu tem a mobilidade, né, que antes não se tinha dos trabalhadores. Enfim, o servo ele era muito arraigado ao feudo. Agora, nesse novo modelo de produzir, né, em que eu emprego essa massa de despossuídos, eu preciso ter uma maior mobilidade nos trabalhadores, né, nessa massa de despossuídos que eu vou empregar no meu processo de produção. Então, eu preciso superar aquela ordem feudal de imobilidade das pessoas. Eu preciso ter uma mobilidade maior. Eu passo a empregar trabalho assalariado, e esse trabalho assalariado passa, inclusive, a ser fundamental para o próprio modelo de mercado que surge a partir daí, do mercado consumidor. Né? Quando eu passo a direcionar a minha produção no sentido de gerar excedentes para serem consumidos nesse mercado, eu preciso ter um mercado consumidor também. Então, o trabalho assalariado passa a cumprir esse papel. Então, tu passa a ter tantas outras relações que se forçam necessárias para dar vazão e aí, a partir disso, sustentar esse novo modo de produção que se levanta a partir do avanço das forças produtivas na base material. Né? Então, é assim que se dá a evolução do capitalismo, né, e da superação do feudalismo. E isso não se dá de forma linear, isso é fruto de uma série de idas e vindas, né, de diferentes formas em diferentes nações. Tu tem isso acontecendo de uma forma na Inglaterra, tu tem isso acontecendo de uma forma na França, porque as relações de produção anteriores eram diferentes. Né? Tu tem as minas de carvão, tu tem as tecelagens, tu tem uma série de elementos na Inglaterra muito diferentes na França. A França muito assentada na pequena propriedade, então a propriedade rural e a forma como esses efeitos que eu citei aqui acontecem na França vai se dar de maneira diferente de como acontecia na Inglaterra, de como aconteceu na Alemanha. Por quê? Porque as forças produtivas, elas estão sempre mais ou menos, elas se desenvolvem de maneira desigual nas sociedades. Então, as contradições que surgem do avanço dessas forças produtivas vai se dar também de maneira desigual em uma sociedade e em outra. Então, essas transformações também vão se dar de maneira desigual. Mas, conforme vai se avançando a história, a gente vai vendo uma progressiva substituição em toda a Europa desse modo de produção feudal para esse modo de produção capitalista, calcado na produção de excedentes. Né? Essa produção de excedentes, ela vai também condicionando outras transformações que são muito relevantes. Bom, se eu deixo de produzir
deixo de ter uma relação direta com o produto do meu trabalho. Passo a produzir para terceiros. Passo a produzir para terceiros e esses terceiros passam a organizar a produção para geração de excedentes. A geração de excedentes para lançá-los no mercado, de trocas. E através dessas trocas obter riqueza. Então eu passo a ter uma exigência na unidade produtiva, na manufatura, na grande indústria, de cada vez mais eficiência. Então eu tenho que empregar cada vez mais o trabalho de maneira eficiente para conseguir gerar cada vez mais excedentes. Então, quanto mais eu explorar o trabalho, quanto mais eu utilizar de maneira eficiente as matérias-primas, né? Quanto mais eu ordenar a produção dentro da minha unidade produtiva para gerar o maior número de excedentes possível, melhor. Né? Ao mesmo tempo, quando passa a se buscar a geração de excedentes como objetivo final da produção, eu tenho uma contradição muito grande entre essa organização da produção no interior da fábrica, no interior da manufatura, e o lado de fora. Né? Eu tenho uma completa anarquia da produção do lado de fora. Por quê? Porque não me interessa. A satisfação da necessidade aqui, ela é secundária. O que me interessa aqui, nesse momento, a partir de agora, é produzir excedentes para trocar eles no mercado e aumentar meu capital. Eu consigo produzir mais excedentes e lançar eles no mercado e aumentar meu capital. Passa esse ser o motor. Né? A geração de excedentes para ampliação do capital passa a ser o motor. Então, o interesse do industrial, a partir daí, passa a ser produzir o máximo possível. E lançar essa produção no mercado sem muita preocupação de como isso vai se ordenar depois. Né? Então, a gente começa a observar uma contradição entre a organização da produção no interior, das unidades produtivas, e essa completa anarquia do lado de fora. Essa anarquia da produção vai gerando outros desdobramentos. Né? Porque eu vou lançando esses excedentes no mercado. Isso passa a saturar em um dado momento o meu mercado consumidor. Eu passo a ter uma produção muito além daquilo que o meu mercado consumidor consegue consumir. Isso gera um entrave, isso gera uma contradição. Ao mesmo tempo, como o meu objetivo passa a ser reproduzir o meu capital, né, eu passo a ter como objetivo a exploração máxima desse meu trabalho, do trabalho que eu emprego. Então eu começo a gerar miséria. Essa massa de despossuídos vai ter como retribuição do seu trabalho um salário que o capitalista vai tentar remunerar ao menor custo possível, porque isso faz parte dessa nova lógica de produção de excedentes no maior volume possível. Né? Então eu passo ao mesmo tempo a ter uma abundância na produção e, ao mesmo tempo, a produção de uma miséria em um conjunto muito grande de pessoas. E aí eu começo a ter esses antagonismos de classe. Né? E, enfim, isso tem essa perspectiva e, ao mesmo tempo, na perspectiva da anarquia da produção lá de fora, eu passo a ter cada vez mais a necessidade de ampliação dos meus mercados, né, para dar vazão a essa produção de excedentes. Então, quando eu saturo o meu mercado interno, eu passo a ter o mundo, né, como uma perspectiva. O céu passa a ser o limite. Então, essa anarquia da produção, né, força essas economias a se lançarem à abertura de novos mercados. Então, isso instiga e é uma mola propulsora da disputa imperialista por territórios, por novas colônias, né, enxergando essas novas colônias como oportunidades de dar vazão à minha produção de excedentes, que já está saturada no meu mercado interno. Então, essa disputa entre as nações por novos mercados vai engendrar uma disputa entre potências que vai também ter outros desdobramentos geopolíticos muito importantes. Mas com o fundo, né, dessa contradição na anarquia da produção. Né? E chega um dado momento que mesmo a abertura de novos mercados não é mais suficiente para dar vazão a essa produção de excedentes. Né? Então a gente tem as chamadas crises de superprodução. Eu tenho tanta produção, a anarquia da produção chega a tal ponto que não tem mais o que fazer, não tem mais para onde levar isso. Então a gente tem as crises de superprodução que engendram uma destruição das forças produtivas anteriores, né, para poder daí recomeçar o ciclo. Então, a partir dessa observação, por exemplo, Engels vai dizer que fica evidenciada nessa contradição
entre a máxima organização da unidade produtiva e a anarquia da produção, essa contradição vai, aos poucos, evidenciando uma incapacidade da burguesia dirigir as forças produtivas que ela mesma engendrou. Se a burguesia ela engendrou esse avanço das forças produtivas, esse avanço chegou a tal ponto, né, nas relações de produção estabelecidas, em que ela, a burguesia, já não é capaz de dirigir as forças que ela mesma desenvolveu. Né? E uma das evidências disso é essa anarquia da produção, a necessidade de destruição dos fatores de produção para poder renovar o ciclo, né? E a exploração desenfreada da massa de trabalhadores, a sua colocação numa condição de miséria, a exaustão dos recursos naturais, tudo isso vão surgindo como contradições, né, do modo de produção que a própria burguesia acabou engendrando. Então, esse mais ou menos foi assim mais ou menos que se dá o desenvolvimento do capitalismo enquanto modo de produção que supera o modelo feudal. Então, feitos esses comentários aqui, a gente pode observar alguns conceitos aqui que são colocados por Marx e Engels. Né? Então, a gente tem aqui a acumulação primitiva, é justamente isso. Esse processo inicial, né, de organização, de transformação das forças produtivas que vai dar a gênese, né, da superação do feudalismo pelo capitalismo. Então, a gente consegue observar aqui o seguinte: a significação histórica dessa época foi preparar as condições necessárias para a exploração capitalista. Isso é, de concentrar os meios de produção e de subsistência nas mãos de um pequeno número de capitalistas, liberar os seus servos da sujeição jurídica e os artesãos da posse dos meios de produção e subsistência, o que tinha por efeito transformar uns e outros em proletários livres. Então é o que a gente estava falando aqui. Né? Esse processo de acumulação primitiva, né, de desenvolvimento das forças produtivas, de organização, vai engendrando transformações necessárias ao surgimento desse novo modo de produção, que vai precisar do fim dessa sujeição ao servo no campo, né, da existência desses proletários livres, com mais mobilidade, que não tenham outra coisa a não ser a sua força de trabalho para vender aos capitalistas. Então, é a gênese do processo. A expropriação dos pequenos produtores passa-se simultaneamente nos campos feudais e nos ofícios da cidade. Sob a influência desses dois fatores, nasce do sofrimento uma classe de livres proletários. Né? Livres porque não estão mais presos naquelas relações anteriores, né? Mas, ao mesmo tempo, livres apenas para morrer de fome ou se sujeitar às condições de produção colocadas pela nova classe dominante que surgia. Né? Essa separação do produtor dos meios de produção é o traço essencial do processo de acumulação primitiva do capital. Então, quando a gente ouve falar em acumulação primitiva, a gente pode inferir disso esse processo, essa gênese do capitalismo, essa transformação inicial das relações de produção ainda no seio do feudalismo, que vão preparar o terreno, né, para que surja, então, o modo de produção capitalista. Né? Também a gente pode observar, né, essa concepção da contradição entre a organização da produção e a anarquia da produção social, a gente é muito presente nesse texto do Engels, né, do socialismo utópico ao socialismo científico. A parte terceira, né, que ele fala do materialismo histórico, ele traz muito essa contradição. A anarquia da produção social sai à luz e se aguça cada vez mais. Mas o instrumento principal com que o modo de produção capitalista fomenta essa anarquia na produção social é precisamente o inverso da anarquia, a crescente organização da produção com caráter social, dentro de cada estabelecimento de produção. Então é isso. A gente tem a produção cada vez mais socializada, eu preciso de cada vez mais pessoas, eu emprego cada vez mais pessoas no meu processo produtivo, né, para gerar excedentes. Né, mas não para satisfazer as necessidades mais das pessoas, não para satisfazer mais a subsistência, mas sim para explorar essa mão de obra ao máximo e com isso conseguir gerar o maior número de excedentes possível, lançar esses excedentes no mercado e com a troca desses excedentes eu ampliar meu capital e ampliar minha produção de excedentes e explorar mais a mão de obra, e isso vai se gerando um ciclo vicioso aqui. A expansão dos mercados. O imperialismo é justamente decorrência dessa anarquia da produção. As grandes descobertas geográficas e as empresas de colonização que as acompanham multiplicam os mercados e aceleram o processo de transformação da oficina do artesão em manufatura.
E a luta não eclode somente entre produtores locais isolados. As contendas locais não adquirem envergadura nacional. E surgem as guerras comerciais dos séculos 17 e 18. Então, tem ali a disputa por novos mercados, como uma consequência dessa anarquia da produção, da necessidade de escoar esses excedentes, de encontrar novos mercados, né, de busca de novas matérias-primas, inclusive, né, em decorrência desse novo formato de se produzir as coisas. E aí, gente, enfim, esse é o final do texto do Engels, dessa parte 3 do socialismo utópico ao socialismo científico. Né? Por que é importante a gente entender isso tudo? Né? Entender que as mudanças ocorrem primeiro na base material, porque essa base material sempre vai condicionar a superestrutura jurídica e política, né, para dar sustentação a esse modo de produção material. Né? As contradições desse modo de produção, né, vão exigir transformações nessa superestrutura. Né? No capitalismo, esse processo se deu desse formato. Né? A gente pôde observar o avanço das forças produtivas, esse avanço das forças produtivas gerou todos esses desdobramentos e resultou num novo modo de produção assentado na exploração do trabalho, na anarquia da produção e na exploração do trabalho humano e na existência de duas classes antagônicas, a classe dominante da burguesia e a classe do proletariado, explorada, desprovida dos meios de produção de sua subsistência e em profunda exploração com o objetivo de reprodução desse capital. Né? Por que é importante entender isso tudo? Porque tem a ver com o que a gente falou lá no começo. É a partir dessa concepção, é a partir do correto entendimento do funcionamento da sociedade capitalista, como a gente faz essa análise, qual é a sua origem, qual é a sua gênese, como se deram esses processos, que a gente pode, então, ir para esse objetivo aqui. A realização do ato que redimirá o mundo é a missão histórica do proletariado moderno. E o socialismo científico, expressão teórica do movimento proletário, destina-se a pesquisar as condições históricas e, com isso, a natureza mesma dessa classe. Não, peraí que eu me perdi aqui que tocou. E o socialismo científico, expressão teórica do movimento proletário, destina-se a pesquisar as condições históricas e, com isso, a natureza mesma desse ato, infundindo, assim, a classe chamada a fazer essa revolução, a classe hoje oprimida, a consciência das condições e da natureza dessa própria ação. Porque, no final das contas, o próprio entendimento de que as coisas acontecem primeiro no plano material e esse plano material condiciona as ideias, nos faz entender que se a gente tem o objetivo de superar essas contradições, essa exploração, essa condição do proletariado, em que ele se encontra como mera ferramenta de exploração para a reprodução do capital, sem ter esse capital nenhuma preocupação com a satisfação das necessidades da humanidade. Né? Se a gente passa a enxergar isso como fruto de um processo em que ocorre na esfera da produção, né, no plano material, para a gente poder ter consciência disso, a gente primeiro precisa estudar essa base material e agir sobre ela. Agir sobre a base material, entendendo que toda a consciência de uma época, né, todas as ideias de uma época, vão ser condicionadas por essa relação material. Né? Então, se a gente se lança com o objetivo de superar isso, a gente não pode ser voluntarista. A gente não pode ser idealista, de achar que, bom, chegamos a essa conclusão aqui. Né? E aí empreender um processo político em que as nossas ações estão descoladas dessa base material. Né? Então, ao longo desses textos aqui que eu sugiro a leitura, isso é muito presente também. Né? A consciência de uma época, ela não é transformada fruto da vontade. Ela existe e é decorrente do atual estágio das relações de produção. Porque o próprio ser humano, ele é fruto dessas relações. Então, o seu estágio de consciência vai estar completamente atrelado ao desenvolvimento dessas forças produtivas, né, e dessas relações de produção. Então, se a gente se lança com o objetivo de transformar essa realidade, a gente precisa primeiro conhecer ela e agir sobre ela, né, e não agir sobre outro plano. Isso é muito importante na hora da gente engendrar a nossa atuação política, ter essa consciência. E é assim que o Engels, inclusive, finaliza essa obra, né, do socialismo utópico ao socialismo científico. Eu acho que essa compreensão aqui, ela é, primeiro, bastante volumosa, são uma série de conceitos aqui que a gente passa a ter contato
no primeiro momento, mas ela é muito fundamental para que a gente consiga avançar no estudo. O que eu gostaria assim que ficasse aqui de todo esse bate-papo aqui? Primeiro, essa consciência de que a análise da sociedade ela se dá no plano material, a anatomia da sociedade e a anatomia das relações de produção que a burguesia estabelece, né? Que a lente de leitura dessa realidade que a gente está procurando dominar é o materialismo histórico dialético, né? Essa é a lente que a gente precisa se utilizar para fazer a correta leitura das coisas, né? E com esse objetivo de dominando, entendendo, conhecendo como essas relações acontecem, a gente consiga atuar corretamente nessa realidade para transformar ela, né? A partir dessas conclusões, a gente pode, inclusive, isso aqui não é o suficiente para que a gente possa ter uma correta compreensão de como funciona o capitalismo. Na verdade, o que eu trago aqui para essa nossa primeiro desafio é entender mais ou menos como as coisas aconteceram, né, e como a gente deve fazer esse estudo, quais são as premissas filosóficas. Né? Mas a gente conseguindo compreender isso aqui corretamente, daí sim a gente pode partir para aquilo que a gente estava falando antes, da análise de fato da anatomia do capitalismo, de como ele funciona, de como ele opera e de como ele é explorador. Né? Então, a gente, a partir dessa compreensão desse conjunto aqui de premissas, a gente pode, de fato, estudar a mercadoria, entender como ela é produzida, quais são os seus elementos, entender o dinheiro, entender como o trabalho se insere nesse processo, como acontece a exploração desse trabalho, por que existe exploração do trabalho, né, como isso se agudiza, como o capitalismo é incapaz de superar essa contradição da exploração do trabalho. Tudo isso é aquilo que Marx vai se desafiar depois no Capital em destrinchar o funcionamento do capitalismo. Com essa perspectiva aqui, né, entendendo que é na base material que as coisas acontecem, é essa base material que condiciona as ideias, condiciona toda a superestrutura, portanto a gente precisa entender com profundidade essa base material para daí corretamente formular a ação política necessária, né, no sentido de transformação dessa realidade material. Então eu espero que com essas considerações iniciais aqui que a gente trouxe, essas leituras fiquem mais facilitadas, fique mais tranquilo de absorver o conteúdo delas, e uma vez absorvido esse conteúdo, a gente possa avançar no estudo individual, no avanço da preparação teórica, para de fato entender essa base material, entender como é que é o capitalismo, como é que ele funciona, no que ele está assentado, para com isso delimitar a nossa ação política no sentido de fazer isso aqui que o Engels propõe, que no final das contas é a superação desse modelo explorador que não tem outra coisa para oferecer à humanidade, a não ser miséria, destruição completa dos recursos naturais. Enfim, do ponto de vista de civilização, o capitalismo vai nos levar para um abismo. Né? Então, a gente precisa superar ele. E a gente faz isso entendendo como ele funciona. E a gente entende como ele funciona, primeiramente entendendo essas premissas aqui, que eu acredito que esses textos, que esse primeiro contato aqui são bastante fundamentais. Então, eu mais ou menos encerro por aqui essas primeiras considerações iniciais. Espero ter me feito o mais claro possível. Como eu falei lá no começo, eu sou nada mais que um camarada de todo mundo que está participando dessa live aqui, apenas um pouco mais curioso que já atravessou algumas leituras. Então, o meu grande objetivo aqui é compartilhar algumas impressões dessas leituras, dessas obras, e que isso espero, então, que facilite o estudo individual, que é indispensável para a correta compreensão dessas premissas e possibilite que a gente vá depois avançando nos demais temas e se aprofundando sobre eles. Então, da minha parte, é isso aí. Obrigado, Felipe. É o seguinte, agora, tu acabou um pouquinho mais cedo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 20 minutinhos de intervalo, a gente volta, então, às 15h40 para as perguntas, pode ser, Felipe, para ti, tranquilo? Gente, já mandei aqui no chat o e-mail para as perguntas e o link para acompanhar as respostas. Então, daqui a 20 minutinhos a gente volta lá nessa próxima sala. Vou te mandar o link, tá bom, Felipe? Até daqui a pouco, galera. Beleza.